Ó, então, para cadastrar um produto novo no sistema, se for cadastrar ele sem utilizar o XML, né, sem a entrada de nota, com o XML ele facilita trazendo as informações do item, mas para cadastrar um produto novo no sistema, a gente vem aqui, ó, aqui tem os acessos rápidos do produto, né, ou cadastro produtos. Então a gente vem aqui, ó, vou dar um exemplo de um cadastro de telha, né, então eu vou vir dar um novo, a gente coloca a descrição aqui, né, então telha, vou colocar só um exemplo aqui para mostrar. Então, questão da telha, questão do grupo, a gente coloca aqui também, ele é obrigatório, né? Então, esse escrito no negrito aqui vai ser obrigatório. O NCM, você pode pesquisar o NCM aqui, ou por nome, ou se você tiver o código, aí o código tem que colocar certinho, né? Então, o exemplo aqui, né? Então, tem que colocar pontuação, que eu digo certinho. Então, aqui, ó, 1100. Se eu não colocar, o sistema não vai pesquisar. Então, se você tiver o código do NCM, aí tem que colocar com pontuação para pesquisar. Coloca a informação aqui. Aí beleza, se quiser associar depois o fornecedor, pode ser associado aqui também para uma futura nota fiscal, você já tem essa associação, ele já dá entrada, colocando as informações obrigatórias, a gente vem aqui em gravar, dá um sim, ele vai gravar, você pode pesquisar aqui pelo nome, né, telha exemplo, né, ele vai trazer aqui, ou se você de repente quiser verificar os últimos cadastrados, ó, se eu clicar aqui em código, ele vai ordenar para mim, por ordem crescente, e clicando de novo ele ordena por ordem crescente. Eu consigo ver o último que eu cadastrei. Por descrição também ele faz a mesma questão, todos esses campos ele faz a mesma questão. Dando um clique ele ordena por crescente, dando outro clique ele ordena por decrescente daí. Beleza? Na questão da telha, depois que a gente cadastrar, os outros produtos, cadastrando esse primeiro passo que a gente fez, depois não precisa fazer essa alteração que eu vou mostrar agora. Agora, na questão da telha, você precisa vir aqui depois que efetuar o cadastro. Primeiro você cadastra, dá um gravar, depois vem aqui em engenharia, características. Aí tem que selecionar essa característica aqui, para quando você estiver inserindo a telha no orçamento, ele dá a opção de colocar lá a quantidade da telha e a metragem de cada telha para poder inserir ele no orçamento e sair certinho igual vocês necessitam daí, tá? Então só na questão da telha a gente vem aqui característica, faz essa opção, dá um gravar novamente para ele poder registrar e fica tudo certo o cadastro daí. Outros itens aí não precisa fazer, se for outros itens que não tem essa necessidade, não precisa ser feito esse segundo passo, beleza? Aí para a questão de precificação, a gente pode vir aqui alterar, né? Ou se você estivesse gravando também aqui na minha custos, ó, então a gente consegue colocar a precificação do item. Aqui eu consigo colocar o custo, né, manualmente. Efetuando as entradas ele atualiza o custo, né? Então ele vai atualizar também. Mas caso seja colocado manualmente, ó, eu consigo colocar aqui o custo sem imposto, o custo com imposto, né? O com imposto ele vai atribuir, né, numa entrada de nota fiscal, ele vai atribuir automaticamente os impostos que acrescentam no valor do produto, IPI, ST, frete, né, se tiver incluído. Aqui ele está pegando uma margem padrão já de 50% na tabela de preço, então eu colocando o custo, você vê que ele já me deu a precificação final do item aqui. Mas caso eu queira alterar no cadastro do produto, a gente vem aqui do ladinho, ó, aqui na tabela de preço, ele vai abrir aqui para mim, aí aqui eu posso fazer as alterações que eu precisar. Se eu quiser colocar a porcentagem da margem maior, então eu quero 66%, ele já vai me dar o valor final. Ou se de repente eu não souber a porcentagem mais ou menos, mas eu sei o valor final do item, você pode colocar o valor final direto. Então, esse item aqui eu sei que o valor final, dando um exemplo fictício, né? R$ 599,90. Aí ele já vai atualizar aqui para mim. Eu dou um OK, ó, ele vai ajustar aqui para mim o valor. Aí a gente pode vir aqui gravar, dar um sim. Como eu alterei, né, ele vai falar que a partir do momento que eu gravar ele vai alterar o custo médio, se é isso mesmo que eu queira. Sempre essas mensagens ali no sistema, ele vai ser bem ele vai ser bem intuitivo. Então vocês dá uma lida com calma, verifica ali a questão da opção, né, se eu quero realmente gravar. Se tiver alguma dúvida, manda ali no nosso WhatsApp que a gente tenta esclarecer melhor a situação que vocês estiverem passando ali. Tá? Então aqui você pode ver que ele foi alterado o preço. A questão do estoque, ele só ajusta com movimentação, então no cadastro do item não tem como você colocar um estoque, ele só vai ajustar o estoque com movimentações desse produto no sistema, seja por faturamentos, né, entradas e saídas, seja pelo acerto de estoque, aqui em estoque acerto, ó, tem aqui a gente pode dar um novo aqui, colocar aqui o setor, né, que é colocar o produto em questão, a quantidade e efetuar uma entrada. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente verificar, vou pegar esse produto que a gente acabou de cadastrar, né. Então, vou dar uma entrada nele, então eu consigo colocar aqui um exemplo, né, então
um exemplo de uma entrada. Então vou dar uma entrada de uma quantidade, dou um gravar aqui, ó, ele vai continuar a tela, mas você vê que ele gravou aqui, ele continua para caso você for fazer vários acertos de uma vez, você não precisa ter que ficar abrindo novo toda hora. Então aqui, se a gente atualizar, ó, ele já atualizou o estoque aqui para 1 pra gente. Então aqui é interessante que o estoque só vai ser ajustado com essas movimentações, seja acerto de estoque ou movimentações do produto de entrada e saída, beleza? Questão da unidade de medida, ele vai vir por padrão unidade. Se for fazer alteração, aí pode vir aqui em outros, ó, aí que tem a unidade padrão. Se eu for alterar, eu dou 2 cliques, ele vai trazer aqui para baixo um exemplo que eu vou colocar metros. Aí eu coloco aqui MT, né? Se ele é fracionável, no caso do metro ele precisa ser fracionável, às vezes você vai colocar 25 metros e meio, aí ele tem que estar fracionável. Aí que o fator é 1 para 1, né? Se não for ter uma conversão de unidade de medida, só dá um Enter, ele vai atualizar aqui, a gente dá um gravar, aí ele atualiza a questão da unidade de medida também, tá? Então basicamente o cadastro de produto seria essas opções aí para fazer o cadastro da telha ou de produtos que não sejam do propósito da telha também seria essa questão. Na entrada do XML ele facilita, né, porque quando você abrir um novo cadastro na entrada com o XML da nota, ele já vai trazer as informações do XML aqui, beleza? Qualquer dúvida a gente está à disposição.